liberar todo mundo para ir embora, né? Eu queria só colocar algumas coisinhas que a gente vê muito a falar sobre ecologia, sobre problemas mundiais, sobre aquecimento global. Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém fala o que que eu posso fazer para contribuir para acabar com isso. Então, o assunto que eu vou tratar é o assunto do eu individual, e não o trabalho dos governantes. Dos governantes, a gente vai contribuir com nossos impostos e tudo mais. Mas tem certas coisas nesse aspecto de ecologia que nós individualmente podemos contribuir. E o vegetarianismo é uma delas. Então, o vegetarianismo tem tudo a ver com ecologia. Que ela tem alguns aspectos, vamos mostrar aqui rapidamente, que vão contribuir para melhorar isso aí. O Antônio Carlos mostrou na apresentação dele lá o ciclo, um novo ciclo, e tem um ponto de ruptura. Então, esse ponto de ruptura, ele pode atrasar ou não, dependendo da nossa contribuição. Então, o início de um novo ciclo depende de todos nós. Então, esse é o trabalho que nós temos, nós como teósofos, como simpatizantes, como espiritualistas, tem que enxergar onde eu posso atuar e onde eu posso contribuir com o meu trabalho individual e também persuadindo outras pessoas para contribuir com tudo isso. E não esperar que realmente o governo faça tudo, que o governo somos nós. Então, se nós não fizermos nossa parte, então realmente a coisa só tende a degringolar cada vez mais. Então, o vegetarianismo é, sim, uma das melhores ferramentas que a natureza nos deu para contribuir para acabar com o aquecimento global, para acabar com queimadas e uma série de outras coisas que são oriundas dessa alimentação que, infelizmente, ela está de uma forma muito errada atualmente. Tá? Então, vamos acelerar um pouquinho, porque já está meio atrasado. Mas, falando um pouquinho da história do vegetarianismo, as antigas civilizações sempre descreveram o homem como frutívoro e não como carnívoro. Tá? Então, os sacerdotes do Egito não comiam carne, Platão, Sócrates, Pitágoras foram todos defensores do vegetarianismo. Na Índia, o Buda recomendou aos discípulos para não comerem carne. Então, a gente vê que tem muitas filosofias, muitos homens sábios que passaram por nós, que mostraram isso para nós. Tá? Então a Bíblia diz claramente, o Antônio Carlos até usou essa mesma frase aqui, eu nem sabia. Deus disse, eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente sobre a terra e todas as árvores cujos frutos são a própria semente para sirvam de alimento. Você copiou da minha palestra, né? Você está devendo para mim, tá? Mas tá bem claro lá na Bíblia, no Gênesis 1:29, o que realmente é considerado como sendo alimento do ser humano. Tá? Outra frase muito dolorida, Jesus falou também no Evangelho aqui, do Essene da Paz, ele é apócrifo, mas ele falou, e a carne dos animais sacrificados no corpo de uma pessoa tornar-se a sua própria sepultura. Porque em verdade vos digo, aquele que mata, mata a si próprio, e aquele que come a carne de animais sacrificados, come o corpo da morte. Então tá lá. Então não é uma coisa que só vamos falar, do hinduísmo ou do budismo. Está no cristianismo, está lá, e a gente lê essas coisas e não leva a sério. Tá? Então, há muitos motivos para a gente se tornar vegetariano. Podemos falar de motivos de saúde, de fisiologia, ecologia, política, economia, ética, espirituais, para não comer carne. Tem motivo para tudo quanto é gosto. Tá? Mas a gente olhando a população mundial, a grande maioria não percebe esse tipo de coisa, que existem uma série de motivos. Então já foi comprovado que a alimentação baseada fortemente na carne é uma das causas principais de doenças que ocorrem, que a gente está vendo aí acontecendo, entupimento de veias e etc. aí, que a gente dieta errada. Então agora o que acontece? Se a gente for depender das grandes corporações, vou falar alguns nomes aqui, está gravando, mas não tem importância. Se depender da Sadia, da Friboi, dessas turmas todinha aí, não vai haver nenhum trabalho realmente para conscientizar as pessoas para isso. Então, quem é que tem que conscientizar as pessoas? Nós. Através do nosso trabalho, nós, da Sociedade Teosófica ou de outros grupos, divulgar isso da forma mais forte possível. Mas não para condenar o outro que come carne. Não tem nada de errado em comer carne enquanto você é inconsciente. Então, nosso trabalho é dar consciência às pessoas para perceber o mal que ele está fazendo para ele e também para o mundo. Tá? Então, vamos fazer isso aí, que dependendo das grandes corporações, não muda nada.
Tá? Então, os cientistas comprovaram que a dieta animal deve ser selecionada de acordo com a estrutura fisiológica do ser. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, dentro dessa classificação, há três grandes grupos: é carnívoro, herbívoro e frutívoro. Três grandes classificações que se enquadram aí. Então, vamos ver as características de quem é carnívoro. Por exemplo, tem garras? Sim. O herbívoro, o frutívoro e o humano não tem garras. Exemplo, um gato, um leão, tem garras. Alguém aqui tem garras? Então, ninguém aqui é carnívoro. Vamos ver. Não tem poros, transpiram através da língua. Alguém aqui transpira através da língua ou tem poros por todo o corpo? Então você vê que é mais um sinal de que nós somos realmente herbívoros, frutívoros ou humanos. Vamos ver mais coisa aqui. Dentes caninos afiados para dilacerar carnes. O meu não dá, o de vocês eu também acho que não. Tem alguns que estão, né? Mas é pouquinho. Então são coisas que vão mostrando que realmente nós não somos carnívoros. Coisas aqui, ó. Glândulas salivares pequenas. Nós já temos glândulas salivares desenvolvidas. Você pega, por exemplo, uma vaca, ela baba pra caramba. Tá? Porque ela precisa modificar aquela coisa para descer. Você pega o gato ele não faz esse tipo de coisa. Então é para a gente se enquadrar aí direitinho. A saliva é ácida nos carnívoros, não tem pitialina. No nosso caso, a salina é alcalina e tem muita pitialina para digerir cereais. Ausência de dentes molares nos carnívoros e para nós não, é para triturar. Ácido muriático no estômago, ácidos estomacais 20 vezes mais fracos do que esses aqui, porque esse aqui tem e ele precisa disso aqui. E o intestino também é outra característica do carnívoro e do vegetariano. O intestino dos carnívoros é curto, bem curto. E o nosso, dos herbívoros, frutívoros e humanos, o intestino é 10 vezes maior do que o corpo, porque a alimentação vegetariana vai passando lentamente para ser absorvida, e a carne não, ela tem que passar rápida, porque se ela ficar muito tempo lá, ela produz uma série de toxinas que nós estamos fazendo para nós. Então, dentro desse quadro aqui, só para mostrar, é bem claro que realmente a nossa espécie, a espécie humana, ela é uma espécie que deveria ser enquadrada entre herbívoros, frutívoros e humanos e não carnívoros. Então são coisas para a gente fazer uma simples análise e a gente vê que a nossa complexão física, ela é realmente muito mais voltada ao vegetariano. Vamos ver aqui algumas relações entre o hábito de comer carne e a fome no mundo agora, tá? Fala aqui, ó, se a gente preservar a produção de cereais e distribuísse às pessoas pobres subnutridas, em vez de dar ao gado, a gente acaba com a fome no mundo. Porque a grande produção de grãos no mundo, normalmente hoje é soja. Tá? Para que é? É para produzir ração animal. 80% a 90% da agricultura mundial é para produzir realmente ração animal. Então, em vez de pegasse esses terrenos e fizesse arroz, feijão, outras coisas aí, acabava com a fome no mundo. Então é simples, vamos fazer a nossa parte, vamos entender isso. Então a verdade alarmante é que 80% a 90% dos cereais dos Estados Unidos é para animais de corte. Esse dado aqui é preocupante. Os norte-americanos comiam 23 quilos de carne por ano e hoje consomem 58 quilos de carne por ano. Você imaginou se todos comessem carne que nem os americanos comem? O mundo já tinha acabado, não tem produção suficiente para todo mundo. Então, o número crescente de cientistas indica que a dieta vegetariana é a solução para acabar com a fome no mundo. Então, tem como resolver. Tem. O planeta é capaz de absorver a população atual e até a projeção que o Antônio Carlos mostrou rapidinho lá. Mas desde que nós mudemos os nossos hábitos. Em não mudando os nossos hábitos, realmente o planeta é incapaz de alimentar todo mundo que tem que alimentar. Tá? Então a carne é o elemento mais antieconômico que existe. Por quê? Se você pegar as proteínas que você fornece para o animal, 10% vira carne. 90% do que ele consumiu. Nós não estamos dizendo que o animal não tem direito à vida. Sim, o animal tem direito à vida. Claro que ele tem. Tá? Mas para produzir carne, você dá 100% de ração para o gado e aquilo só vira 10% de alimentação humana, que é a carne.
Então a gente tem que reavaliar isso aqui, que esse meio de alimentação realmente tem que ser reavaliado. Então vastas extensões de terra são utilizadas para gado de corte. Tá? Seria mais produtivo, cereais, feijão, legumes, seria muito mais produtivo e resolveria facilmente e economicamente todo o problema de fome no mundo. Tá? Olha o exemplo aqui, 1 hectare de terra para criar gado, 1 quilo de proteína. Essa mesma área produz 17 quilos de proteína com soja. Então vê como é antieconômico realmente continuar produzindo carne para alimentação. Criação de animais de corte é um desperdício de áreas agriculturáveis, assim como de água. Vou mostrar algumas estatísticas aqui. Então a quantidade de água utilizada é 8 vezes maior do que para a criação de gado, é 8 vezes maior do que para criar legumes e cereais. Porque criar legumes e cereais aproveita a chuva. Tá? Então tem parte que é, claro, que é através de irrigação. Mas o gado não, o gado precisa de alimentação de água direto nesse trabalho todinho. Então os cientistas falam que a solução para isso aí é substituir gradualmente a dieta carnívora pela vegetariana. É impossível chegar aqui agora para o mundo e falar ninguém mais consome carne. Não vai funcionar desse jeito. Mas esse aqui, ó, gradualmente, é justamente aquela curva lá que a gente vai fazendo. Então esse é o trabalho que nós precisamos fazer e realmente levar essa conscientização. Então os animais ficariam vivendo livremente em parques nacionais como criaturas silvestres e não seriam forçadas a se reproduzir em larga escala. Hoje, no Brasil, parece que tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado do que pessoa aqui. Essa é a realidade nossa. Então, é para acabar com o gado? Não. Eles são animais que estão dentro da escala evolutiva e têm o direito à vida, como nós também temos. Mas nós, como seres humanos, é que estamos forçando eles a essa reprodução em larga escala. Para quê? Para nos alimentar, para manter esse vício, que esse consumir carne, para depois que a gente comprova, tem essa ciência disso aqui, é um vício. Não há nenhuma necessidade física de continuarmos a nossa alimentação com carne. Então a dieta vegetariana é a dieta do futuro. Tá? O indivíduo vegetariano é o ser humano do futuro. Tá? Vai acontecer. Então é isso aí. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas tabelas aqui. E a realidade é a seguinte, nós vamos nos tornar vegetariano por vontade própria ou por imposição. Que não tem carne para todo mundo, não tem. Então vai ser por imposição. Então façamos isso por nossa livre e espontânea vontade. Então vamos ver isso aqui, o impacto desse consumo de carne na natureza é um trabalho feito pela Universidade de Lisboa. Tá? Lá tem os patrícios que também trabalham legal, viu, Antônio Carlos? Não é só piadinha deles não, tá? E bacalhau, né? Pois é, mas o bacalhau vai acabar também, viu? Então, emissão de gases com efeito de estufa, consequência qual é? Sabemos, aumento de temperatura, degelo, aumento do nível dos oceanos, mudança nas correntes marítimas, tudo isso aqui é emissão dos gases de estufa que o Antônio também falou lá. Então, a indústria da pecuária, só da pecuária, é responsável por 18% da emissão de gás com efeito de estufa. 18% só na indústria da pecuária. Tá? É medido em equivalência de gás carbono, que é o que eles usam. Então, dentro dessa produção de gás de efeito estufa aqui, a indústria da pecuária ela é responsável por 9% do CO2, 65% do óxido nitroso, que é o estrume do gado, 64% amoníaco, 37% de metano, que, brincadeira não, é pelo pum mesmo dos bois. Tá? O pum deles responde por 37% do metano que nós estamos jogando na atmosfera, gente. Tá? O pum nosso aqui, normalmente é gás carbônico, do boi não é metano. Tá? Agora, não é só o boi, a gente pegar o urso, pegar outros animais também, mas ver a quantidade de bois que tem por aí, dando pum direto aí, jogando o CO2 lá para cima. É brincadeira. Então, realmente, parece piadinha, mas isso aqui, 37% do metano que é jogado na atmosfera é dessa origem. O que mais? A água. Produção de ração para o gado precisa de muita água.
tá? Que gera a escassez. Um fator também poluente dessa produção de carne é a poluição da água. Vai levando junto também. Então, a indústria pecuária, ela é responsável por 8% do gasto de água feito pelo homem, tá? E leva também a poluição aquática. 8% é só essa indústria. O que mais? O que produz? Desertificação dos solos. A exploração e a devastação dos solos para a criação de pasto leva o quê? A utilização excessiva da terra perde a camada fértil. Tudo é isso aí. A gente olha para a Amazônia hoje, gente, a Amazônia está sendo destruída por quê? Para fazer pasto para alimentar o gado. Tudo isso aí são coisas, consequências da alimentação indevida que estamos fazendo. Então, o setor de produção animal é o maior utilizador do solo. 70% para alimentação animal. 70% do deflorestamento da Amazônia é a criação de pastagens. Tudo isso aqui a gente vai vendo, está relacionado. A biodiversidade, a indústria da pecuária, um fator para a perda da biodiversidade. Por quê? Porque quando você queima a floresta para produzir pastos, para criar pastos, o que você está matando? Uma série de animais, pequenos animais e tudo mais, você está matando, está destruindo. Então você vê que realmente, quando eu falo assim que a gente tem que observar aqui que a gente pode fazer, esse é um lado. Se a gente consegue gradativamente aumentar a quantidade de pessoas vegetarianas, os frigoríficos vão ser obrigados a fazer menos carne. Se eles estão aumentando cada vez mais a produção, é porque tem quem consome. Então o consumidor é tão culpado quanto o produtor. E essa consciência não há. Não paramos para verificar isso, tá? Então a produção de proteína animal necessita de 8 vezes mais de energia fóssil para ser produzida. Ele dá um exemplo aqui, ó. 1,4 vezes mais nutritiva para humanos que a proteína vegetal. Apesar da proteína animal ser somente 1,4 vezes, ela gasta 8 vezes mais energia para produzir. Produzir 1 quilo de carne é uma emissão de gases com efeito estufa equivalente a um carro durante 3 horas e deixar as luzes da casa acesas esse tempo todinho. Tudo isso aqui voltado a esse lado. Vamos ver o que fala a Sociedade Vegetariana Brasileira sobre isso, que não é só esse trabalho da Universidade de Lisboa que vai mostrar isso aí. Tem outros estudos também. O que nós mantemos hoje? Isso aqui é triste, gente. Triste escutar isso aqui. Nós mantemos vivos 30 bilhões de aves, peixes e mamíferos para produzir carne. Mantemos vivo 30 bilhões de animais para serem sacrificados para realmente produzir carne. 30 bilhões de estoque vivo. Então, é o que está rodando aqui hoje. Isso no Brasil, hein? No Brasil, não é no mundo, não. Tá? Se você contar o peixe que você deixa vivo, o frango que você deixa vivo, o boi que você deixa vivo, mantemos 30 bilhões de animais vivos. E esses 30 bilhões de animais estão consumindo ração, eles estão consumindo água, eles estão girando o gás que polui também lá, todos esses animais. Não é para acabar os animais, gente, é que essa quantidade excessiva de animais é simplesmente para manter o nosso hábito de consumir carne. Então, quase 7 bilhões de humanos precisa de água, precisa de comida, precisa de energia, né? Tudo isso aqui, cada um de nós precisamos. E não dá para fechar o olho que cada hambúrguer, salsicha, atum, provoca um impacto ambiental. E é muito grande esse impacto ambiental quando você pegar, se cada um comer um hambúrguer, nós somos 7 bilhões, então são 7 bilhões de hambúrguer. Quantos bois tiveram que ser mortos para produzir tudo isso aí? Vamos avaliar esses números aí. Então, a simples identificação desses fatores, quando a gente começa a ver isso aí, a gente vê que precisa de uma mudança profunda, realmente, na nossa alimentação. Tá? 12% do estoque global de água doce em rios, reservatórios, tá? 70% dessa água vai para a agricultura, para a irrigação, para fazer ração. Se hoje nós estamos reclamando da falta d'água, nós somos os culpados.
Nós somos os culpados quando a gente percebe isso. Então vamos dar como exemplo, criar camarões em cativeiro. Criar camarões em cativeiro consome mais água doce do que a agricultura. Esse número aqui é dolorido, 50 a 60 mil litros d'água para fazer um quilo de camarão. 1 quilo de camarão, quanto de água é necessária para fazer isso aí? A Unesco, né, fala também que a água limpa é usada em média para matar a sede de cada animal. Vamos ver aqui, ó. Uma galinha consome pouquinho, 0,1 litro por dia. O bode 8, o boi 35 litros d'água para matar a sede. 35, um boi, vezes só no Brasil, 200 milhões de boi, vê quanta água só para matar a sede é necessária, e nós estamos realmente passando por uma crise de falta d'água, que foi dita aqui hoje, foi o Billy Bill que falou que foi lá em Brasília, o ano passado foi aqui em São Paulo, na Índia então nem se fala, na China muito menos, tá? Problema sério de água e nós contribuindo para isso. Então a água necessária para asseio também, não só da vaca leiteira, né? Então passa para 40 a 90 litros por dia, tá? 40 a 90 litros por dia. Aí ele fala aqui, ó, que nos países pobres a pessoa tem 20 litros de água por dia, 20 litros. Teve um dia desses aqui, foi na televisão que mostrou lá, que as pessoas estão vivendo com 3 litros d'água por dia, esses acampamentos lá de refugiados e tudo mais. Quanto? 3 litros d'água para 8 pessoas naqueles acampamentos. Veja o que nós estamos desperdiçando de água aqui nesse tratamento aí. Então, enquanto no Brasil são necessários 500 litros de água para 1 quilo de soja, para produzir 1 quilo de carne é 15 mil litros de água. Olha aqui, ó. 500 litros de água, 1 quilo de soja. 1 quilo de carne, 15 mil litros d'água. É um absurdo a gente ver isso aí. Litros de águas usados para produzir 1 quilo de alimento. Aqui, ó, tomate, 39 litros de água, 1 quilo. Quando você chega aqui no boi, 8.931 litros de água gastado durante, é claro que é durante o ciclo de vida do boi inteiro, até ele estar apto a produzir aquela carne. Então a gente vê que quando parte para a carne aqui, ó, o desperdício de água é imenso. Tá? Há aqui 1 a 4 hectares de terra, 210 quilos de carne, tá? No período de 4 a 5 anos. A mesma quantidade de terra produz-se em média. Veja lá, aqui, ó, produziu-se 210 quilos de carne. Você faz 8 toneladas de feijão, 23 de trigo, 35, 19. É uma grande demais a diferença de quanto de terra você precisa para produzir carne, quanto terra que você precisa para produzir proteína de origem vegetal. O que mais? Sem falar que é possível ainda ter 2, 3 safras por ano, né? A conta é simples, metade da agricultura mundial é voltada para produzir ração para os animais. Estão repetindo de novo a Sociedade Vegetariana, a mesma conclusão da Universidade de Lisboa. Então deixamos claro que não queremos insinuar que o consumo de carne é o único principal responsável pelas mazelas ambientais, mas é um dos principais. Não vamos resolver todos, tem outros que têm que serem trabalhados também. Mas o consumo de carne, cada um de nós aqui pode contribuir com certeza para que melhore um pouco essas condições. É um dos principais, sim, tá? Então isso aqui depende de nós, aquilo que eu falei, tem medidas que são governamentais e tem medidas que são individuais. Então façamos a nossa parte. Se queremos um mundo melhor, então façamos a nossa parte. Tá? A decisão de incluir carne no cardápio só depende de cada um de nós. Tá? Esses dados aqui, eu pus isso aqui de vermelho, é para lembrar sangue mesmo, tá, gente? Isso aqui eu peguei lá no site do IBGE essa semana, 15 dias atrás, eu entrei no site do IBGE para pegar uns dados. Oi. De bois. Uhum. Sim, tem outros aspectos, não é só esse aspecto, tem um monte de outros aspectos. A gente vai falar sobre eles também. Vamos falar sobre eles.
Erosão, provoca erosão. Ah, ah. O gado na Europa é confinado, o gado no Brasil ele é criado solto. Eu fui criado em fazenda, eu sei, conheço bem isso aqui, tá? Então, você tinha que fechar um passo lá para o gado, depois de alguns tempos você tem que tirar ele, que senão ele é tão pisoteado, vai ficando tão duro que você perde aquela terra também. Tem outros. Uhum. Pois é. Vamos ver esses dados aqui, que você vê que esses dados aqui, eles são alarmantes. Isso aqui são dados só Brasil, hein? Não são dados mundiais. Veja lá. Em 2015, nós abatemos 31 milhões de bois. 2015, 31 milhões de bois. Vocês já imaginaram, gente, o karma coletivo que nós estamos gerando para nós mesmos com essa atrocidade? Veja lá. 39 milhões de suínos num ano. 6 bilhões de frangos. Está vermelho, com fundo vermelho, para mostrar realmente o que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente consome isso aqui, a gente não tem ideia desses números. Isso aqui não estou inventando, não. Isso é do IBGE. Se vocês entrarem lá no site, vocês vão achar esses números. Então, realmente catastrófico esse tipo de coisa. Então, além dos problemas ambiental que nós estamos falando aqui, isso tem um problema espiritual tremendo também. Que os animais têm direito à vida também. Assim como nós temos, eles também têm. E nós estamos fazendo o quê? Em vez de ajudá-los, que são nossos irmãos menores, nós estamos comendo eles. É triste realmente ver essa informação. E a gente vê isso aqui, é só para confirmar aqui, ó, abate de bovinos. Nós abatíamos no ano 2000 17 milhões de bovinos. Chegamos em 2014 a 33. Em 2015, a crise, né? Caiu para 30. Veja os suínos aqui, ó. Passamos de 16 milhões para 39 milhões de suínos nesse período de 2000 a 2015. Tá aqui frangos, de 2 milhões, aqui é bilhões, não é milhões não, bilhões, ó. Tá? Passamos de 2 bilhões de frango no ano a 5 bilhões de frangos que nós matamos todo ano. Produção de leite, passamos de 12, aqui bilhões de litros, 12 bilhões a 24 bilhões de litros. Veja como está essa estatística. Isso aqui também eu peguei do site do IBGE também, tá? Isso. Pois é, para atender a demanda. Tá? Simplesmente para atender a demanda. E poderíamos, quem é vegetariano, que já tem essa dieta há algum tempo, a gente vê que ele passa perfeitamente sem isso. Perfeitamente. Tá? Eu já estou há 12 anos sem comer carne, o Antônio Carlos há muito. Eu garanto que a maioria aqui é vegetariano. 64 anos. Está forte e rígido. Não está bom aí? Aí. Então, aqui, gente, o que estou falando aqui, então? A gente está falando em consciência ecológica, então não é ser, como se diz, um perseguidor dos infiéis, não é nada disso. Tá? Quem sabe, de pouquinho em pouquinho, e diminuindo realmente, proliferando essas ideias. Tá? Vamos ver o que mais que a gente mostra aqui. Ó. Então, isso aqui, você vê que houve esse aumento aqui, ó, astronômico na quantidade. O Antônio Carlos moldou isso aqui. Vê a população do mundo também. Ó. No ano 1 tinha 300 mil pessoas. 2011, 7 bilhões de pessoas. Agora veja isso aqui. Ó. Se agora que nós somos com 7 bilhões de pessoas, imagine em 2050 que está projetado 9 bilhões e meio de pessoas. Onde é que nós vamos arrumar carne para mais 2,5 bilhões de pessoas, gente? Não tem, realmente é uma economia que não fecha. Não fecha essa economia aí. Então, alguma coisa tem que ser feito. Então, programas governamentais para incentivar, por exemplo, o vegetarianismo, diminuir os impostos da alimentação vegetariana e aumentar os impostos da alimentação. Tem muita coisa que pode ser feita e isso a gente pode, sim, trabalhar nisso aí. Tá? Outro problema que acontece em função disso aí, que a gente está sempre vendo, é isso aqui, ó. São as queimadas que acontecem aí. Grande parte dessas queimadas, eu, como bom mineiro e como bom
cara que foi criado em fazenda, eu sei. Meu pai tocava fogo nos campos dele todinho, porque o campo estava com a vegetação seca, ele punha fogo em tudo para que viesse uma vegetação verde para alimentar o gado. Só que isso aguentava 2, 3 meses, depois já estava tudo ruim de novo. Então isso aqui, tudo que isso aqui está acontecendo, grande parte disso aqui, ou é para isso, ou é para produzir novas pastagens. Vê que nós estamos chegando. Então quais são as causas desse desmatamento? Agropecuária, expansão, atividade mineradora, demanda de recursos, crescimento da urbanização, aumento de queimadas e as consequências do desmatamento. A perda de biodiversidade, erosão do solo, extinção de rio, efeitos climáticos, desertificação, perda de recursos naturais. Grande parte disso aqui também é oriundo da indústria pecuária. O que mais? Aqui agora é importante. O que eu posso fazer? Falamos um monte de coisas aqui. Então, o que eu posso fazer para contribuir, para dar a minha parte, para tentar, de uma forma ou de outra, melhorar esse quadro? Que esse quadro, se a gente olhar ele em 2050, 2100, ele é catastrófico. Se não fizermos nada, ele é catastrófico. Então, o que eu posso fazer para melhorar nesses aspectos aí? Então, vamos brincar aqui. Ó. Eu posso me tornar um bombeiro e me tornar um brigadista de incêndio, para apagar incêndio. Fala, Alcir. Sim. Como é que é? De uso percentual do quê? De vegetarianos? É variável, é variável. É variável. É dito que na Inglaterra, que seria um dos países mais vegetarianos do mundo, que sem origem religiosa, chega a 10%. Na Inglaterra. Aqui no Brasil não chega a 1, 2%. Tá? Onde? Do Gandhi. No final do século XIX, início do século XX, sim. Londres tinha 70 restaurantes vegetarianos. Hoje não acredito que não tem. Londres ainda tem bastante. É um dos... 70. Sim. 70. Agora tem uns países que tem mais, por outros motivos. A Índia, por motivos religiosos. A África, por motivos econômicos. O pessoal lá não consegue mais comer carne por motivos econômicos. Tem... Uhum. Uhum. Pois é, eu quero dizer o seguinte, quando a gente está num ambiente espiritualista, que nem aqui, em outras filosofias, tá. Sim, sim. Eu vou falar sobre isso aqui, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Vamos, maioria. Tá? Grande maioria. Vamos ver. Então, o que eu posso fazer? Brincadeira, me tornar um bombeiro? Eu posso também me alistar no Greenpeace e virar um ecoxiita aí. São coisas que podemos fazer. Ou ainda, mudar de planeta, né? Já que esse aqui está acabando, então vamos procurar outro planeta para viver. As últimas informações que o planeta mais parecido com a Terra está a 4 anos-luz daqui, né? Ou seja, no momento não é viável mudar de planeta também. Então, o que a gente pode fazer? Aí vem aquele negócio, não, a gente tem algumas soluções mais práticas do que querer mudar de planeta, outras coisas aí. O que a gente pode fazer então? Tornar-se um consumidor mais consciente. Tá? Então, vai lá. Se ainda não dá para se tornar um vegetariano, vá com calma, comece por reduzir seu consumo de carne. Você pega a SVB, ela tem a propaganda dele, segunda sem carne. Então, se você não consegue ainda realmente cortar totalmente a carne, então reduz um tanto. Gradativamente a gente vai mudando. Então não precisa ser xiita, não. A gente pode fazer isso sem ser. Tá? O seu corpo, com o tempo, vai agradecer. O que mais? Os animais vão te agradecer. O planeta Terra vai te agradecer também.
Tá? E ainda temos tempo para evitar a catástrofe que se anuncia, desde que grande parte da humanidade assuma esse compromisso. Porque a catástrofe está ali, gente, ela está lá na nossa frente. Ela vai acontecer. Não tem jeito desse planeta alimentar todo mundo com carne. Não tem jeito. Então, dentro desses grandes problemas ambientais aqui, tem alguns que têm solução a partir do homem. Tem outros que não é a partir só do homem. A gente pega o aquecimento global. O homem tem culpa, sim, sem dúvida que ele tem culpa. Mas os vulcões são ativos da mesma forma. Eles também têm a parcela de culpa deles. Ou seja, a própria natureza produz isso. Mas a natureza produzindo e nós produzindo em separado, juntando tudo, a encrenca está ali na frente. Ah, mas daqui a 50 anos eu não estou mais aqui. Ah, mas você não está, mas teu filho vai estar, ou teu neto vai estar. Ou você vai estar reencarnado. Sei lá o que vai acontecer, gente, mas é isso aí. É falta de consciência, de enxergar um pouquinho mais longe. Parar de olhar só no curtíssimo prazo e olhar um pouco mais longe. Tá? Veja isso aqui, esses impactos aqui, isso aqui é um trabalho da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os impactos se nós mudarmos a nossa dieta. Isso aqui é um trabalho bem recente dessa universidade lá de Oxford. Tá? Considerando a dieta atual. Tá? Eles falam que tem muitas doenças que são associadas aos padrões alimentares atuais. Alta do consumo de carne vermelha e baixo consumo de frutas e vegetais. Essas doenças, 40% das mortes globais em 2010, em função da nossa dieta atual. Agora, se mudar a dieta atual para uma dieta onívora com mais vegetais, que nós somos seres onívoros, né? Que ninguém aqui só come carne, a gente mistura carne e vegetais. Mas pegando uma dieta onívora, aumentando os vegetais e diminuindo a carne. Aqui é dito, né, que, nesse caso, essa dieta fosse adotada, 5 milhões de vidas seriam poupadas. Só com essa pequena mudança na dieta. E haveria uma economia de 735 bilhões de dólares por ano. Tá certo, isso aqui é pesquisa, o número pode não ser exatamente esse, mas é algo próximo disso aí com certeza. Vamos ver o que acontece então se mudasse para uma dieta vegetariana. Tá? Se a humanidade deixasse de consumir carne, 7 milhões de mortes por doenças relativas à alimentação seriam evitadas. Tá? Também haveria uma redução em 63% das emissões de gases poluentes, economia de 1 trilhão por ano. Isso aqui é quase o PIB brasileiro. Com a mudança de uma dieta carnívora para uma dieta vegetariana. Agora, mudando então, lembrando aqui a Marília, a dieta vegana. Se houver uma mudança então para uma dieta vegana, a supressão de qualquer produto de origem animal, seriam evitadas 8,1 milhões de vidas por ano. A dieta seria reduzida também em CO2 e na atmosfera em 70%, economia de 1,4 trilhão por ano. Então a gente vê que tem medidas que dá para realmente de alto impacto econômico e ecológico ao alcance de todos. Falta o quê? Falta consciência. Já disse aqui em outras palestras que o problema nosso aqui é a inconsciência espiritual. Então, se a gente aumentar a nossa consciência, a gente vai mudar a nossa dieta, com certeza também. Só para ver isso aqui, ó. Isso aqui é a vaquinha que está hoje em seu prato. Ontem ela estava desse jeito aqui, ó. Você pegar a grande parte da população de hoje não associa um presunto com um porco. Não associa um bife com uma vaca. Por quê? Porque os produtores disso aqui, que nem a Sadia lá, bota lá um peruzinho feliz da vida lá fazendo propaganda. É uma sacanagem. Tá? Essa é a verdade que a gente vê lá. É isso aqui. A carne que a gente come é esse bicho aí, gente. Claro que aqui todo mundo sabe disso. Mas falta o quê? Falta divulgar esse tipo de coisa. Tá? Aí vem aqui. Perguntas que sempre tem. Ah, mas eu vou ter nutrientes suficiente se eu parar de comer carne? Está aqui o Alcir que falou que ele é vegetariano há 64 anos e está aqui, ó, magrinho, bonitão, coisa, está feliz da vida ainda.
Então, esse suco gástrico fraco, ele cria problemas para em alguns casos, ou em muitos casos. Ou seja, problemas de o fígado, estômago e intestino. Então, até boa parte da minha infância e da juventude, tive esse problema dessa deficiência. Eu só resolvi todos esses problemas quando, aos 20 anos de idade, comecei a me tornar vegetariano. Agora, respondendo à questão de ovos, depois de alguns anos, não posso ter que forçar a memória, mas eu creio que depois de alguns 5, 6 anos ou 10 anos de regime vegetariano, o próprio corpo recusou ovo, entende? Seja frito, cozido ou na forma de omelete. Ele pode, eu sei que na panificação, nas massas, nos bolos, eu sei que entra sempre um pouco de ovo, mas isso aí não atrapalha. O que o meu corpo rejeitou, eu notei que o corpo rejeitou, era o ovo frito, cozido ou omelete. Leite não uso também, só uso em queijo, assim, muito curado de mais de um ano, porque é um queijo mais puro. Agora, deixa eu fazer um comentário meio, desculpe de gozação, mas não é bem gozação, é um panorama a ser, é um assunto a ser levantado. Deve haver, ou posso fazer um estudo da curva, da progressão do aumento de vegetarianos, com o aumento da população e levando em conta, obviamente, o consequente aumento do consumo de carne. Me parece que o aumento de vegetarianos não vai ser compensado porque haverá um aumento muito grande ou crescente de seres humanos que usam a carne. Sim. Aí há um detalhe que aí é a questão não é afirmação taxativa, mas na medida em que a pessoa dê importância ao que se chama de pessoas que têm capacidade de prever o futuro, né? Por exemplo, Nostradamus, diz ele que, eu devo ter uns 3 ou 4 livros sobre Nostradamus, diz ele que, nas centúrias, né, aqueles versos que ele fazia, que parece que pelo ano 3000, vai haver uma tremenda peste que vai acabar com 3/5 da humanidade ou metade. Sim. Quer dizer, então, a única coisa, apesar de toda essa demonstração, esse esforço que você e tantos setores, universidades fazem para demonstrar que não deve comer carne, talvez espantando a pessoa, olha, para de comer carne, senão você vai para outro planeta, talvez teria mais resultado, não sei. Pois é, depois eu pego. Passa para ele. Ele tá preocupado com se vai ter mais vegetarianos do que carnívoros. Eu estou preocupado com o avançado da hora, sim, só isso. Mas com certeza vai aumentar muito a quantidade de vegetarianos. Porque os carnívoros... Claro, os carnívoros vão morrer muito mais cedo. Sem dúvida. Vai aumentar, mas não por livre e espontânea vontade. Vai aumentar porque não vai ter carne para todo mundo. Não, é porque os carnívoros têm a tendência de morrer muito mais cedo. E os vegetarianos vão viver muito mais. Também tem essa. Então, vai pois aumentar. Quem sabe, então, dar carne para todo mundo resolve o problema de crescimento da população, né? Pela sua estatística ali, está mostrando isso, que eles morrem mais cedo. Mas o fato é... Só um outro comentário. Há 2 anos atrás eu conheci uma moça, ela é budista, ela é carnívora, e... falei sobre vegetarianismo com ela, ela resolveu seguir. Depois eu pedi para ela fazer um treinamento aí para também nem comer nada, né, só viver de luz. Ela fez esse trabalho. Hoje ela quer que eu pare de comer para viver de luz. Porque ela já está vivendo. Quem sabe façamos a nossa parte e a gente vai realmente, gradativamente, levando a essa nova compreensão aí. Então, essa aqui é uma dúvida, se tem nutrientes suficientes. Aqui já foi discutido bastante, tem pessoas aqui vegetarianas há muitos anos, e com certeza vivem tão bem como outros que comem carne. Inclusive,
Éder Joffre. Éder Joffre é um cara que era vegetariano, totalmente vegetariano. E era um. Tá? Tem algum desses fundistas aqui que correm 100 metros vegetarianos. Então não há dúvida mais sobre isso, não. É questão de hábito mesmo. Então a gente tem que mudar os nossos hábitos. Se a gente pegar os ensinamentos do Patanjali lá, é Yama e Niyama. Yama e Niyama dentro do yoga do Patanjali é mudança de hábito. Então precisamos simplesmente mudar nossos hábitos. Nós somos condicionados a achar que precisamos de carne para manter a saúde. É condicionamento. Simplesmente condicionamento. Então, esse conceito foi contestado. As proteínas vegetais são tão efetivas e nutritivas quanto as proteínas da carne. Tá? O que se deve ressaltar é que a combinação de 2 ou 3 alimentos vegetais nos proporciona os aminoácidos necessários. Um endócrino que eu vou falou: você é vegetariano? Arroz e feijão todo dia. Mistura arroz com feijão, substitui as proteínas. Tá? O Heitor aqui, ele é fisiculturista, ele tem academia. É vegetariano há quantos anos, Heitor? Tá vendo? Tá lá, e você deixou de ser forte por causa disso? Não deixou, deixou? Então tá aqui, gente. Então isso aqui é propaganda desses caras que não querem mudar realmente essas coisas. Tem que mudar. Tá? Aí vem aquele negócio: eu ainda gosto do sabor da carne. O que eu vou fazer se eu ainda gosto do sabor da carne? Tá? Então ele vem aqui e fala: é mudar um hábito, é criar outro, arrancar esse hábito pela raiz, é quase impossível. Então cultive um hábito posterior a ele. Eu, Casa da Praia, a gente gostava de churrasquinho, fazia churrasquinho, depois a gente continuou fazendo churrasquinho, só faz churrasquinho de vegetais. Tofuzinho, queijinho, coisa e tal, faz churrasco do mesmo jeito. Fala, Antônio. A feijoada que teve aqui, parabéns pela feijoada, estava muito boa, feijoada vegetariana. Então é questão de hábito, então tem que trocar os hábitos. Tá? Criou esse novo hábito, ele vai florescendo e com o tempo aquele hábito antigo desaparece. Então aqui, experimenta fazer 2 pratos vegetarianos de fácil preparo, tá? Você vai ter uma refeição boa. Nós fomos almoçar hoje ali no chinês lá, ninguém comeu carne e alguém saiu com fome de lá? Não, está todo mundo satisfeito, uma comida gostosa. Então, quer dizer, é hábito mesmo. Tá? Então, se tudo mais falhar, se você não conseguir mudar isso aqui, então o que está recomendando aqui? Então, vai até um matadouro, visite um matadouro, vai lá. Entre lá no matadouro e olhe para ver o que tem lá dentro, que você vai mudar de ideia a respeito do consumo de carne. Mas não vai lá nesses grandes friboi, esses aí que eles não deixam, não. Mas no interior tem muito que você vai lá e vê ainda. A carnificina que tem lá. Aí vocês vão ver o sofrimento. Eu posso falar isso porque eu fui criado em fazenda e meu pai matava o boi. O bicho esgoelava, doía, dói. É triste ver isso aí, tá? Agora, se você não consegue ir no matadouro, então entra na internet. Tem 2 filminhos lá. Um é A Carne é Fraca e outro é Os Terráqueos. Baixa lá, colocar esses 2 nomes. Baixa esses filminhos e assista esses filminhos. O que tem, Antônio? Abaixa lá. Se você assistir isso, você for no matadouro e tiver um pouquinho de consciência, você não vai mais comer carne. É triste ver isso aí. Tá? A questão então é, animais falam? Não, não falam. Animais raciocinam? Sei lá, mas animais sofrem. Essa é a questão. É um sofrimento imenso. Nós falamos aqui de razões para se tornar vegetarianos, ecológicas, de saúde, mas existem razões também de fundo espiritual, que não vamos falar aqui sobre hoje, que o tempo não está vencendo. Mas você já imaginou se uma tourada fosse desse jeito? A gente ia gostar? Não ia, né? Mas enquanto está lá sacrificando o boi, a gente gosta, né? Ou se quem estivesse dentro da gaiola e o passarinho fora, a gente ia gostar então? Não, também não ia gostar, né? Ou a gente ia gostar se a carrocinha fosse desse jeito aqui, ó. Então, também não íamos gostar. Então, gente, olha, vamos avaliar. Se a gente não gosta que façam isso conosco, e a gente vai fazer isso com os pobres dos animais, que são nossos irmãos inferiores. É triste ver esse tipo de coisa. Então, aqui vem aquele: não ame apenas o seu animal, ame todos. Você pega uma pessoa que não é vegetariana e tem um cãozinho, um cachorrinho lá. Vamos botar ele na panela? Vamos?
O cara que é carnívoro não deixa de jeito nenhum. O teu cachorro não pode, mas aquela vaca ali pode, né? Então tem argumentos para mostrar, para trabalhar de uma forma, sem ser xiita, gente. Ninguém precisa ser xiita, não. Vai com calma. Vamos lá, vamos levantar o time dos vegetarianos. Assim que chega, que o tempo já estava grande, eu tinha um pouquinho sobre o problema de saúde, mas o tempo já estourou, então não vamos falar sobre saúde, não. Eu espero que essa contribuição, isso aqui vai estar na internet, de uma forma ou de outra, contribua para aumentar o time dos vegetarianos e diminuir o time dos carnívoros. Isso é uma forma que cada um de nós pode contribuir individualmente para os grandes problemas ecológicos que existem no mundo. Pois não, Heitor? Tem uma passagem da Carta dos Mahatmas que eles deixam muito bem claro que a própria humanidade cria toda espécie de superstição, sabendo-se da necessidade para o seu corpo físico de carne. Eles deixam isso muito bem claro. Em uma determinada oportunidade também, a própria Annie Besant, em uma viagem de trem, passando para Chicago, ela passou próximo de determinados abatedouros e sentiu uma vibração extremamente densa e pesada, dos quais o seu próprio veículo, com a sua própria sensibilidade, sentiu toda aquela vibração pesada em que ela sentiu muito mal, né? E se disse ainda que em breve, no futuro, com uma consciência mais ampla, se percebe que determinados abatedouros eles devem viver longe, né, dos centros urbanos, justamente pela forma da vibração de sofrimento e de matança, e dos quais foi detectado até naquela época, pela própria Annie Besant, que em determinadas regiões crianças brincavam de querer uma matar a outra, próximo de determinados abatedouros. Então isso mostra claramente de toda a vibração, né, que é captada, que é assimilada, trazendo muita dor e sofrimento e violência, né, para esses seres. Só lembrando que o nome de corpo físico em indiano é Manomaya Kosa, corpo de alimento. O nosso corpo é feito daquilo que nós comemos. É isso aí, é o corpo de comida. Esse é o nosso corpo. Se nós comemos vegetais, os vegetais têm vibrações bem leves, mais próximas do sátiva e muito menos tamas. Quando nós comemos muito animais, eles são rajásicos, morrem com raiva, adrenalina, e é isso que a gente consome, e é isso que se transforma no nosso corpo físico. Mas aí já é ensinamento oculto, tá? E o objetivo de hoje não era um ensinamento oculto, era mais falar sobre os ensinamentos voltados à ecologia, tá? Mas parabéns, é isso mesmo, tá? E, como eu estou falando, cada um de nós pode pegar esse bastão do vegetarianismo e levar ele em frente para escolas, para outros lugares. Mas volto a dizer, não sejam xiitas. Chegar para um cara que é carnívoro e falar, você não pode comer carne. É fria, é gelada, não resolve nada. Nada. Pois não, Antônio, ele também quer falar. Posso dar um motivo para a gente ser vegetariano? Sim. A gente fica mais cheiroso. Como é que é? Fica mais cheiroso. Fica também tem essa. Eu nem uso desodorante há mais de 30 anos. Tem uma passagem que, num dos evangelhos lá, que fala, né, que quando a gente consome carne, o nosso estômago vira o quê? Vira um cemitério. Simplesmente vira um cemitério o nosso estômago quando consumindo carne. Pois não, Antônio? Eu só gostaria de fazer uma observação, que o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é a formação do núcleo universal da fraternidade humana, sem qualquer tipo de distinção, seja ela de cor, credo, sexo, casta. Sim. E qualquer diferença que visa a separação dos seres, inclusive de hábitos alimentares, né? Então, quando nós fazemos a disseminação da prática do vegetarianismo, isso não pode, de forma alguma, como o próprio Osmir falou, né, não é um dogma, ser um
um dogma, um impeditivo para a formação da fraternidade universal. Eu penso que tem pessoas que têm realmente uma dependência que extrapola talvez o hábito, que é uma necessidade sanguínea, né? E eu já vi pessoas que se enveredaram pelo vegetarianismo e que tiveram uma dificuldade de sustentar o hábito, né? Por exemplo, o Dalai Lama, que é um homem que nós reverenciamos, inclusive como membro honorário da própria Sociedade Teosófica, né? É um nosso irmão, e antes de ser um irmão, ele é um líder espiritual. Ele, por necessidade de saúde, ele voltou a comer carne, né? Tudo bem, então, mas são pontos fora da curva. São pontos, mas eu sou um defensor do vegetarianismo, mas temos que ter discernimento de aceitar. E aceitar. É isso aí, né? Certíssimo. Passa para a Carol. Eu só queria complementar que eu morei na Ásia, eu cheguei há pouco, e complementando isso que o meu pai falou, eu também sou defensora do vegetarianismo, porém lá eu pude observar algumas coisas diferentes. Uma, a medicina. Tem muita gente que teve que voltar a comer carne, ou ainda come carne, por questões médicas. Então, a medicina tibetana é uma delas. Então, tem alguns tipos sanguíneos, sim, não só o Dalai Lama, como eu conheci outros mestres, grandes mestres, que também consumiam carne. Têm que comer carne, ou em determinados momentos, por questões de algumas práticas, tem que comer carne. Acredito. Não só lá, como na China. E assim, isso abriu muito a minha cabeça de, poxa, por que essas pessoas teriam isso, né? E uma reflexão que eu fiz é justamente quebrar esses dogmas que a gente tem dessa separação de, então esse é o caminho, esse não é. É lógico que a gente escolhe o caminho, mas não pode ter esse preconceito e essa discriminação. Certíssimo, Carol. Você já imaginou se a gente exigisse dos esquimós que eles não pudessem comer carne? Ele vai comer o quê? Vai comer gelo? Entende? Cada um tem a tua limitação. Isso, cada um tem a sua limitação. Então, o que o Antônio Carlos falou é uma grande verdade. A gente não precisa ser xiita e falar quem come carne é do diabo. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós estamos falando pelo lado ecológico, pelo lado... É um problema, mas tudo bem. Tá? Cada um é que vai ter que olhar para dentro e dar a sua contribuição, porque se ninguém der a nossa contribuição, o desastre está ali na frente. Não passa de 2100. Não tem jeito desse planeta alimentar todo mundo com os hábitos alimentares que existem hoje. Simplesmente não tem. Isso aqui não estamos falando de Nostradamus, não. Nós estamos falando de pesquisa científica. Não tem. Não tem. Temos que mudar os hábitos. Então, cada um contribui da melhor forma com aquilo que puder. Ok, gente? Já passou da hora, então, obrigado pela presença de todos no simpósio, tá? E ano que vem tem mais um. E venham sempre à Sociedade Teosófica, que é o Pitágoras, que a gente sempre tem alguns temas interessantes para discutir.